você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui na tela da sua TV Arapuã. Você tá bem? Sua família tá tudo em ordem? Então vamos começar o nosso encontro semanal aqui na TV Arapuã. E no programa de hoje vamos conhecer as principais doenças arboviroses e vamos saber principalmente como preveni-las. Aqui no estúdio vamos conversar com um infectologista que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto. Fica comigo que o Saúde de Você está no ar. Começando o nosso Saúde e Você de hoje, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Olha, gente, em tempos de pandemia, a população deve manter os cuidados em dia para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o principal transmissor das doenças como dengue, chikungunya e zika, que a gente escuta tanto falar. E aqui em João Pessoa, as ações educativas e de prevenção ao combate, ao foco desse tipo de mosquito, está sempre sendo permanente. Confira. O número de casos de arboviroses em João Pessoa teve uma redução de 67,7% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 1.412 casos confirmados de dengue, zika e chikungunya. Mas, mesmo com essa queda, os cuidados devem ser redobrados, principalmente nesse período de inverno, em que a incidência é ainda maior. Evitar descartar material PET, material que tem possibilidade de ser reciclável de forma incorreta, até porque hoje existem vários coletadores que também fazem esse trabalho. E para conter a propagação das doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, a Vigilância Ambiental do município de João Pessoa está atuando com uma equipe de agentes em pontos de potencial contágio. Os arrastões, como são chamados os serviços, atuam nos principais bairros em que o índice do último levantamento endêmico apontou como médio risco. Esses arrastões eles têm entrado nos bairros e visto principalmente as áreas que são consideradas de médio risco. Essas áreas são o quê? São locais onde tem maior probabilidade de criadouros. De janeiro até abril deste ano, 455 casos de arboviroses foram registrados em João Pessoa. Destes, 380 são referentes à dengue. Já os outros 75 casos correspondem à chikungunya, com 62 registros, e à zika, com 13. As ações preventivas acontecem semanalmente em toda a capital com base no número de registros de atendimento nas unidades de saúde dos bairros, que funciona como um medidor de índice de casos por região. Esse é o larvicida que nós usamos para que as larvas elas nascem atrofiadas, ela não reproduz a doença. O bairro do Distrito Mecânico é considerado um local de médio risco, principalmente pelo acúmulo de sucatas, entulhos e pelas condições que muitas ruas apresentam. Nesta oficina, 3 pessoas contraíram a chikungunya. Foi 2 funcionários, eu, e teve 2 clientes também que estão doentes. Um cliente é do Bessa, outro é do Conde. Aí faz 31 dias hoje. Já fui para a HU, já tomei medicamento, estou tomando medicamento, mas a mão inchada, o pé, não consigo dormir direito. Os agentes fiscalizaram a oficina do Gilberto e não encontraram focos da doença. Aqui da oficina tinha água parada, mas não tinha foco. Provavelmente tem na vizinhança. Como aqui é uma área de muita sucata, então nós fazemos muitos pontos estratégicos quinzenalmente e sempre encontramos muitos focos. Para potencializar as ações, a Vigilância Ambiental também disponibilizou bombas pulverizadoras costais, que abrange com mais eficácia pontos de difícil acesso e oferece também para a população o Disque Dengue, através do número 3214-5718.
E aí, reforçando o número 3214-5718, para você ficar aí mais bem informado. E, gente, essa situação que a gente está vivendo, a gente pode dizer que todo ano a gente vai sempre viver, principalmente nessa época de chuva, que a gente já está saindo um pouco mais. E a gente gosta sempre de esclarecer essa questão, e muitas pessoas que estão em casa não dão os devidos cuidados, que é a questão das arboviroses. Esse nome pode ser um pouco diferente para você que está em casa, mas a gente vai esclarecer tudo a partir de agora com a médica infectologista que a gente está recebendo hoje, doutora Ana Isabel Vieira. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Como a gente já estava conversando aqui nos bastidores, época de pandemia que a gente ainda está vivendo, muito Covid, todo mundo só quer saber de Covid, mas as arboviroses existem sim e nunca deixaram de existir, né? Há alguns anos o Brasil vive essa endemia, né? Já virou uma endemia. Doenças que cursam praticamente durante todo o ano, mas que tem aquele período de maior expressão, que é exatamente esse período em que estamos com chuvas e alternando calor também. A gente tem percebido isso, né? Dias muito chuvosos e dias que a gente tem bastante quente, com um sol bem forte. E isso favorece muito a multiplicação do mosquito, né? E aí tem João Pessoa grande, né? A gente estava conversando a respeito quando tinha muitas construções ali pela área do altiplano. Aí a senhora citou a questão do Bessa, Manaíra, também muitas casas fechadas. E aí a gente fala das doenças em si, mas o principal foco que a gente quer levar para quem está em casa é a questão da prevenção, né? Esse cuidado é de todo mundo, né? Todo mundo precisa cuidar de suas casas, observar se na vizinhança tem alguma casa fechada, com possibilidade de acúmulo de água, né? De água parada, que é o que favorece essa multiplicação do mosquito. E aí, sobre o próprio nome do mosquito que a gente acha... Eu estava até perguntando à doutora aqui como era a pronúncia certa, que a gente lê Aedes aegypti. Era Aedes aegypti. O A, para quem está em casa, fica um pouco mudo. E aí vem as 3 principais doenças, né? Dengue, chikungunya, zika. Os sintomas delas podem ser parecidos e nessa época de pandemia, de Covid que a gente está vivendo, pode ser confundido até com o próprio Covid. Exatamente. São doenças virais e todas iniciam de forma muito parecida. Entendi. Com febre, com dor no corpo, com cansaço, com fraqueza, né, dores articulares. E aí, ao longo dos dias, as doenças vão se diferenciando, né? Covid vai tendendo a ter aquele quadro mais respiratório, um acometimento mais de vias aéreas, o que não impede das outras também apresentarem de forma mais branda, mas que pode ocorrer também. Mas o que se destaca é a febre, né? Em algumas delas, como chikungunya, por exemplo, a febre é bem alta no início do quadro, 2 dias de febre bem alta, sem você ainda definir direito o que é que está acontecendo. A presença de manchas no corpo, que em todas as 4 que estamos comentando aqui, pode ter manchas no corpo. Algumas se destacando mais, como zika, né? Tem bastante mancha no corpo. E os outros sintomas que vão destacando mais em cada doença. Chikungunya, as dores articulares, com inflamação, com inchaço, né? A dengue, aquela preocupação maior de haver sangramentos, baixa muito intensa das plaquetas, e a possibilidade de choque por extravasamento, provocando desmaios, provocando alguma síncope, alguma sensação de perda de consciência, por exemplo. E aí a questão de a não automedicação, é importante a gente salientar para quem está em casa também, né? Principalmente nessa época de pandemia, essa época de vacinação que a gente está vivendo, as pessoas algumas têm reações pós-vacina e aí confundem com outras doenças. A gente está vivendo uma confusão, podemos dizer assim. Imagine o desafio para os médicos, para os Exatamente, infectologistas, dizerem ao paciente, né, qual é a sua doença num momento tão confuso como esse. Já peguei situações assim, do paciente ter sido vacinado, né, e começar a ter febre, e essa febre se prolongar e ter dor articular, e era chikungunya. E fechou o diagnóstico para chikungunya.
Então, a gente está vivendo um momento epidemiológico muito especial, muito diferente, né? Onde temos doenças graves circulando e ainda o efeito da vacinação, né? Que pode provocar algumas reações adversas, em algumas pessoas mais intensas, né? E que podem se confundir com quadro de doenças arboviróticas. E a senhora, como médica, por exemplo, está vivendo essa confusão epidemiológica, né? E aí a questão do diagnóstico, como vocês fecham? Pronto. A ajuda do diagnóstico é através dos exames laboratoriais, realmente da sorologia. A clínica, muitas vezes, ela se expressa de forma mais clara para algumas doenças, outras vezes fica confuso, como já comentamos. Mas aí as sorologias, no tempo oportuno, porque muitas vezes as pessoas ficam tão ansiosas para saberem logo que doença que tem, que já faz no primeiro, segundo dia de doença a sorologia, que não vai dar positiva. Ela só vai positivar para dengue, zika ou chikungunya após o 7º dia de doença. Interessante, entre o 3º e 7º dia de sintomas, pode ser coletado o SUAB, né, o teste rápido para a COVID. Entre o 3º e 7º é o período mais oportuno para se coletar esses exames. E as sorologias, ter calma, pede um hemograma, ver como está essa situação, dependendo da evolução do paciente. E aí se solicita, procura-se o médico, né? Não se deve ficar nem se automedicando, porque a gente sabe que algumas dessas doenças são proibitivas o uso de anti-inflamatórios na fase virêmica, de corticoide, principalmente as pessoas estão com muita dor, quero logo um corticoide para passar rápido essa dor. Então, esse cuidado precisa se ter, porque o corticoide pode baixar mais a imunidade e expressar mais a multiplicação do vírus. E a questão de imunidade que a gente está vivendo, que é o principal fator para qualquer doença, assim, a gente combater qualquer doença, né? Se a imunidade está baixa, você fica mais suscetível. O cuidado com essas doenças a gente tem principalmente com as pessoas que já têm alguma doença prévia, como diabetes, hipertensão, obesidade, asma, doença autoimune de um modo geral, favorecem uma evolução mais complicada dessas doenças, né? Então, os cuidados nessas pessoas devem ser mais intensos, com acompanhamento com exames, etc. A questão de imunidade que se propaga e a necessidade do uso de vitaminas e excesso de medicamentos, eu posso lhe dizer que pode, inclusive, prejudicar de certa forma, né? Eu tenho visto também casos de pessoas que chegam no consultório com manchas no corpo porque está tomando doses altas de vitamina D há tantos meses, né? De complexos vitamínicos há vários meses e vai sensibilizando e podendo ter alguma alteração também alérgica. E aí a gente fala da questão das vitaminas, onde, puxando um pouco para essa época de pandemia que a gente está vivendo, a questão da vacinação é sim um fator, podemos dizer, o principal, além da prevenção, importante. E não ficar se automedicando, tomando vitaminas. Sem dúvida, sem dúvida. A gente já está vendo o efeito da vacina em diversos países e no nosso próprio país, né? A gente já começa a ver uma queda no número de óbitos, uma queda no número de infectados e de internações, o que é mais importante, né? Então, as pessoas estão necessitando buscar o hospital com menor frequência, menos intensidade do que vivenciamos há um ano atrás ou no início desse ano, né? Então, a vacina ela tem se mostrado extremamente efetiva, né? Eficaz no combate à doença mais grave, inclusive. E aí, doutora, sobre a questão voltando novamente para as arboviroses, a questão da prevenção é o principal fator. Água parada, né? A gente vê, antigamente via muito os focos, se você observar as larvas, que a partir dali é que desenvolvem, né? Tudo. Exatamente. Com a pandemia também houve eu acho que uma diminuição da busca desses focos, né? Existe um programa continuado de combate ao mosquito que vinha com os agentes de saúde que frequentavam nossas casas, que iam lá e faziam essa fiscalização. E claro que com a pandemia esse contato social foi impedido de certa forma
E aí a gente tem um risco grande de ter grandes índices de infestação do mosquito em diversos municípios que não tiveram esse cuidado maior, né, com a medição do chamado LIRA, que é o índice de infestação do mosquito, né, de larvas, da presença das larvas. E aí, assim, a prevenção é fundamental. Então, tem a prevenção coletiva, que é exatamente através desses combates aos focos, mas a individual também. Sim. Então, o uso de repelentes, né, é importante que a pessoa faça uso de repelentes em alguns momentos do dia, por exemplo, início da manhã, final de tarde, onde o mosquito, a fêmea do mosquito, ela costuma se alimentar do sangue e é aí que ela infecta. E o importante, Tatiana, é a gente dizer que é possível que o mosquito transmita mais de um vírus ao mesmo tempo. Então, por isso também toda essa confusão da clínica. É possível que uma pessoa tenha dengue com chikungunya, chikungunya com zika, né? Então, a clínica ela acaba se misturando muito. Então, a gente não tem mais aquele padrão exclusivo de que chikungunya é só artralgia e não mexe com plaquetas e não vai mexer não vai causar sangramento. A gente pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, nessa interseção de infecções que estamos vivenciando. E aí, sobre a questão das grávidas, que é algo mais delicado, a senhora falou sobre a questão dos repelentes para estar se utilizando. Como é que fica a questão das grávidas, doutora? Isso. O cuidado redobrado, né? A gente precisa ter o cuidado redobrado. Existe teratogenicidade do vírus, pode provocar, dos vírus, né? Podem provocar alterações anatômicas nas criancinhas, na formação das crianças no início da gravidez. Pode haver um parto prematuro, por exemplo, por conta de dengue e de outras arboviroses. E em chikungunya a gente tem que ter aquele cuidado muito mais também na fase final da gestação, que pode causar um quadro de encefalite no RN logo nos primeiros dias de vida. Então, febre alta, se a mãe se infectou no finalzinho da gestação. Então, o cuidado realmente tem que ser redobrado nessa população gestante. E aí, falando sobre o mosquito, a senhora falou uma coisa interessante que eu queria realmente tirar essa dúvida. Só a fêmea, no caso, Só a fêmea. Transmite? Porque é a única que se alimenta do sangue, né? Então, quando ela vai se alimentar, ela inocula o vírus na corrente sanguínea. Entendi. E o macho, ele se alimenta de seivas, de plantas, ele não vai se alimentar. Entendi. Arboviroses é o nosso tema de hoje. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais uma vez sobre esse tema com a doutora Ana Isabel. Daqui a pouco a gente volta, viu, doutora? Conversando sobre esse assunto novamente. Para você que está em casa, que é de extrema importância. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí.